Olá! Anne rápida. Anne já entrou. Gente, não sei se bom dia ou boa tarde, né? Para quem almoçou, eu não almocei ainda. Para quem almoçou já é bom dia, para quem já almoçou já é boa tarde, para quem não almoçou, bom dia. Quem tá no cafezinho já, quem tá almoçando, assistindo a live. Ai, vamos lá. Maria, Augusto, Rosane. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que maravilha! A nossa live sempre é nas quartas, mas ontem eu fui visitar uma querida também, né? Uma aluna que já tinha me convidado há muito tempo para ver a inauguração da clínica dela, que é lá em Brusque, que é a Tuellen. E aí eu não consegui fazer a live de ontem. Então hoje, gente, eu tô aqui com uma outra queridíssima aluna. Vou trazer o caso clínico da Anne, que a gente já vai chamar ela aqui. E é um caso clínico muito lindo. Uma simetria facial que foi resolvida, vocês não têm noção. Com uma maestria. Essa aluna é muito querida, realmente, muito dedicada, muito estudiosa. Então eu tenho o maior orgulho de ser a professora da Anne. E aliás, eu tava vendo, vou chamar ela daqui a pouco, a quantidade de coisa que essa mulher já fez. Nossa senhora, coisa linda de ver. Gente, lembrando, né, vocês que sempre tem as lives de quarta-feira, tá? 12h30, que hoje é quinta. Mas fiquem comigo aqui que a gente vai mostrar muita coisa hoje sobre esse caso clínico da Anne. Ó, já vou só responder a pergunta da Maria aqui. Você tem algum tipo de curso, mentoria online? Maria, tem sim o curso de ortopedia clínica, uma formação bem completa, que tem desde a base mesmo. A gente dá toda a parte teórica, prática, tá? Toda a discussão de mentoria via Zoom com o aluno de forma individual. Então, ó, saindo lá, fica na live aqui, vê a live até o final que tá bem bacana. Acabando a live, você vai lá no link, na bio, e chama a minha equipe para te explicar. As inscrições estão fechadas. Essa semana a gente fez uma abertura relâmpago, de tanto pedido que tinha, como a Maria tá me pedindo agora. Teve muito pedido no nosso direct, no nosso suporte. E aí o próprio suporte não deu conta da abertura relâmpago que a gente fez essa semana. Então, estava dando conta, tentando responder todo mundo. Então, aproveita, tá, Maria? Que teve essa reabertura relâmpago e ela fecha hoje. Então, vai lá. Vamos lá, gente? Vou chamar, então, essa querida... Ai, tu já tá aqui. Vê se tu consegue ver na tua tela. Aí. Olá! Oi, Oi, Anne! Saúde! Eu vejo bastante a Anne, mas que bom te ver aqui. Anne toda maquiada, produzida, a gente fica bonita, tenta ficar bonitinha para as lives, né? Eu sim, com também. certeza. Fica à altura, né? Que maravilha, que bom te receber aqui. Que bom que tu aceitou. Eu sei que tu é mais. Sabe que eu nunca tinha te convidado ainda, Anne, que eu sei que tu é um pouquinho mais tímida. Eu falei assim, mas ela não vai negar. Eu vou pedir, ela vai. Não tem jeito, né? Te trouxe pra live. Deu jeito de fugir. E o caso é lindo. E outra, eu tava olhando aqui, Anne, tudo que tu já fez, nem eu tinha essa noção. Meu Deus, deixa eu até virar aqui para mostrar. É, a especialista em ortopediatria, ortopedia funcional dos maxilares, especialista em periodontia, prótese dentária. Meu Deus, mulher, adaptação e sedação em óxido nitroso, né? Então, realmente é isso, né? A chave de sucesso tá na dedicação, no estudo, correr atrás, não tem outra, né? Não dá para. E tá aí o resultado, né? A Anne é São Bento do Sul, né? Teu consultório, né? Uhum. Quanto tempo tu tá em São Bento? Não sei se tu é de lá, eu não Eu acho que eu... sou daqui mesmo, aham, mas eu tô com o consultório. Desde que eu me formei, né? Já trabalho aqui nesse consultório, mas sozinha, meu consultório mesmo, eu tô há 9 anos. Há 9 anos que tu Aham. tá em São Bento. Qual é o nome do teu consultório? É o meu sobrenome, Celeste Odontologia. E aí, gente, é uma referência na cidade dela, e eu acho que não só na cidade, ainda deve receber muita gente de próximo, porque é uma pessoa extremamente competente, muito estudiosa, e com certeza eu colocaria a Loreninha nas tuas mãos, Anne. Ah, que bom, muito obrigada. Tem sempre fase boa, né? Tenho sempre os melhores profissionais junto comigo, né? Me ensinando, me passando todo o conhecimento. Isso com certeza é o que vale. Ai, que maravilha, que maravilha. É sempre uma troca. Eu aprendo também muito com vocês, é sempre uma troca muito gostosa. Então, quando eu recebo um caso clínico como esse, Anne, que tu fez com tanta maestria, não só me enche de orgulho,
né? De saber que aprendeu ortopedia, que essa base se iniciou comigo. Talvez, não sei, acho que talvez até tenha tido algum curso antes, mas talvez a maior base, sim, né? Então eu fico me enche de orgulho, assim, de ver a transformação que você fez nessa criança, é a coisa mais linda, me emociona de verdade. Toda vez que eu recebo assim um caso, porque eu sempre tô vendo teus casos, mas a gente sempre vê aqui lá, nunca vê assim todo. Aí quando eu vi esse caso, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. Então eu fico bem emocionada de estar mostrando para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo vai achar muito lindo. É um caso muito, muito lindo mesmo. Anne, me conta mais um pouquinho. A tua última assim curso, né, que você fez foi da parte da ortopedia funcional dos maxilares, né? Isso, Tá, aham. isso foi o teu último, agora tu tá só, depois de tudo isso, agora tu tá trabalhando Buscando o bastante, né? próximo. Sim, trabalhando bastante, colocando tudo em prática também, né? Então tem que não dá para parar, né? Sempre tem atualizações, sempre buscando o melhor para os nossos pacientes, né? Que é isso que importa. Tá, e me conta outra coisa, tu trabalha de segunda a sexta, diretão, Aham. direto todo dia. Todo dia, aham. E tu tá com muito caso de ortopedia? Tenho, bastante. Isso desde que comecei a especialização ali, não cheguei a contar, mas deve ter por baixo assim, uns 50 casos que estão Em andamento? em Eu, andamento. olha, eu acho que é mais, tá? Eu acho que é mais, eu acho que tu tá É, sendo não parei bem. para contar, mas Depois tu conta e traz, não é possível. Acho que 50 deve ter sido só nos últimos 5 meses. é, Ah, eu sei porque a Anne leva os casos, né? Porque eu vejo assim, não, 50 só dos últimos 5 meses, essa mulher. Ela tá com muito. Depois tu traz o número para nós, que a gente se perde, né? Mas vai anotando tudo, porque é até legal para tu saber, assim, mas acho que certeza. A Anne faz muito caso. Às vezes eu fico impressionado como dá conta essa mulher de tanto paciente. Ó, vamos lá então. Vou começar com essa belezinha aqui. Tu lembra quantos anos ela começou? Que eu acho que eu até procurei aqui, mais ou menos. Precisa ser uma idade sim, ela exata. começou um pouquinho antes dos 7 anos. Andei de 7. 2 anos e 8 meses, alguma coisa assim. Tá. Eu vou colocar aqui a fotinho dela. Deixa eu só que eu vou virar minha tela, tá? Gente, vou virar aqui. Peraí. Tá indo. Opa. Aqui. Lindona, só que a gente vê uma coisa mais linda esses olhos, né? Coisa mais linda. Mais comum aí no instrumento sul, esses loirinhos de olhinho claro, coisa mais linda, mas a gente vê um grau de assimetria na face. Então a gente vê na hora do sorriso dela como fica mais assimétrico. Então o que que a gente percebe? A gente vê que um lado todo é um pouquinho mais alto, né? A gente vê que todo o lado direito dela, tanto o rimo labial a gente percebe, quanto os olhos, tudo fica um pouquinho mais alto. Provavelmente também a orelha. A gente não dá para ver as duas, mas segue esse padrão em que há uma rotação toda desse lado direito e toda a condição dela também estrutural é um pouquinho mais alta. E é claro que o rimo, na hora do sorriso, a gente percebe isso também, né? A gente vê que como aparece mais os dentes inferiores do lado esquerdo. Então, na hora de ela sorrir, aparece mais o dente inferior, mas é que na verdade tem uma alteração muito grande do plano oclusal. Então, na hora que ela sorri, dá essa assimetria. É claro que eu sempre explico para os pais, isso é muito bacana, quando a gente vai mostrar, né, as fotos paradinhas. Gente, é claro que isso é paradinha. A menina é linda, com certeza. Ela chega no consultório, aquela coisa, meu Deus, perfeição. Mas é claro que paradinha a gente começa a perceber mais essas assimetrias. E que se a gente deixar e permitir que ela desenvolva desse jeitinho, aí sim, quando ela chegar na fase da adolescência, vai ser uma simetria que não precisa estar parada numa foto 3x4. A gente vai ver essa simetria conversando com o paciente, né? A gente percebe, tem alguma, quem não é da área, e eu já vi mães e pais falando isso, fala assim, eu não sei o que que é, mas parece que um lado aparece mais dente do que o outro, não entende que é do plano oclusal, mas eles percebem essa diferença, e às vezes até o adolescente já reporta. Então, aqui com a foto paradinha dela, a gente percebe essa simetria da face, né? De um ladinho ser mais alto que o outro. E é um padrão total, tanto dos olhos, dos olhinhos, da orelha, do rimo. E além disso, a gente percebe um perfil mais côncavo, né, Anne? Então, Sim. como se o queixinho tivesse, não, a gente não olhou lá dentro da boca ainda, mas como se a gente tivesse ainda esse queixinho um pouquinho mais para trás, um overjet, né? E me conta uma coisa, ela chegou no teu consultório e qual que era a queixa Na da... verdade, foi mais pela questão das trocas dentárias. Uhum. Ela chegou porque tinha esfoliado um dente, e depois não tinha espaço. A mãe começou a perceber que não tinha espaço
para nascer o permanente, o lateral. E aí ela Uhum. começou a se preocupar. Então, claro, não era nem essa questão de diferença de altura, nada, era mesmo pela erupção dos dentes Os ali, né? dentinhos. E que, na verdade, o que mais vai aparecer, aquele paciente que é a indicação, é aquele paciente do o que o pai se preocupa, porque tem aqueles casos que a gente vê, né? Principalmente a Anne, ou quem é o odontopediatra que está recebendo o paciente, que o paciente senta na cadeira, normalmente o quem vê, quem vai conversar com os pais? O profissional. Quando o pai percebe, ou uma mãe percebe, o que eles vão perceber? Os pais vão perceber isso. Normalmente é isso, é batata. Chega lá para uma indicação, alguém que estava usando aparelho, mas o que eu acho que está faltando, o dente que está vindo lá atrás. Eles normalmente vê mais a questão da falta de espaço. Raras exceções vai surgir com a mordida cruzada anterior, que chama atenção maior, né, do sorriso, então eles procuram com essa preocupação, e algumas vezes a mordida cruzada posterior. Mas às vezes já recebi muito paciente com mordida cruzada posterior que os pais não sabiam, né, não tinham fazido ideia, e às vezes iam em outro profissional que não avisava que estava com essa mordida cruzada, né? Então os pais não definitivamente, é óbvio que como são leigos na área de como tem que estar a oclusão, não, a única coisa que chama atenção é se um dente não cai, se um dente vem atrás, que é o que provavelmente essa tua paciente chegou para ti. Só que aí, quando você tem a base, como a Anne tem, quando faz do jeito certo, uma primeira consulta, uma segunda consulta, explica, mostra tudo, pede tudo função, você faz com que o olhar dos pais muda também. E veja que se torna muito mais fácil os pais entenderem que a odontologia ou odontopediatria, ela pode ir muito além, como a ortopedia funcional faz, que é avaliar o paciente como um todo, não só lá dentro da boquinha. Então, quando a gente começa a conversar com o pai, com a mãe, falar da parte muscular, falar das funções, como é que é, Anne? O que que tu me diz assim, o que os pais normalmente eles ficam surpresos, ficam surpresos por estar fazendo toda essa parte? Ah, com certeza, né? Eles nem imaginam que é tudo isso que a gente consegue trabalhar, né? Imagina que a gente está focado só em dente, né? Mas acaba explicando, explico que é muito mais do que isso, que faz parte de todo o crescimento da criança, né? E Então, hoje, tu acha que a forma como você faz o fechamento na tua clínica, ele envolve muito como você passa para os pais toda essa tua conduta de embasamento, né? De explicar o que está acontecendo, essas alterações, essa segurança que você tem que você é capaz de fazer essa mudança no paciente. Você acha que isso dá o valor de ser um diferencial hoje na tua consulta? com certeza. Inclusive, é uma consulta totalmente diferente antes da ortopedia, né? E depois da ortopedia, né? Inclusive, esse olhar, essa outra visão, né? Que por mais que eu já era odontopediatra antes, mas a gente acaba tendo um olhar mais focado na questão da função mesmo. Não que antes não olhava, mas agora muito mais, né? Gente, sabe por que eu pergunto essas coisas todas pra Anne? Porque assim, ó, eu vejo muita gente, às vezes me manda no direct mensagem, sempre tô recebendo. E eu vejo que muitos, o pai e a mãe ser leigo, gente, tá tudo certo. É compreensível. Eu, se for num médico que eu não sou da área, não entendo nada, eu posso não confiar totalmente no que ele está dizendo. Vai me passar muito o quê? A forma da confiança com que eu chego lá e recebo o que ele está me passando. Então, opa, o, paciente, o médico está seguro no que está falando, as coisas têm sentido, né? Mas eu sou leiga, eu não entendo. Então, vai muito mais na confiança. Falo sempre na conexão que gera, né, nessa primeira consulta e na confiança. Agora, o pai tá ali chegando. Ele ser esse leigo, essa pessoa leiga, igual a gente vai quando não vai no profissional, ok. O dentista, gente, eu acho inconcebível. Você não fazer, tá tudo certo. Agora, quando vai num profissional, num dentista, seja lá para fazer uma profilaxia, o dentista não avaliar que tem ali uma mordida cruzada, que tem uma mordida cruzada posterior, que tá com alguma assimetria, ou aquele que fala assim, não, mas vamos esperar isso para mais tarde, né? Isso eu acho muito inconcebível porque cabe nós entender sobre oclusão, como tem que estar correto em cada fase, mesmo a gente trabalhando com crescimento e desenvolvimento ou não. Se não sabe, pelo menos avalia e encaminha. Uhum. Então eu fico muito triste quando eu recebo umas mensagens assim, mais voltadas, mas eu fui no dentista, ele falou que precisa só de um aparelhinho para espaço. Então, o aparelhinho para espaço já diminui tudo. E aí, o paciente que está ali, a criança, ela, a mais inocente de toda a história, é o que mais sai perdendo, né?
com essa desvalorização nossa. Como a gente olha uma boca e diminui o nosso trabalho, falando, ah, só precisa de um espaço aqui, um aparelhinho resolve, vamos esperar para mais tarde, a gente abre esse espaço. E diminui todo o trabalho brilhante que a gente pode fazer com o correto crescimento e desenvolvimento craniofacial. E eu recebo muitos pais mandando mensagem para mim desse jeito, tá? Que, fui no dentista, mas eu não sei mais para quem recorrer, porque todos pedem para esperar. Falou que precisa de um aparelhinho para expansão, mas que pode fazer depois. Então, eu fico bem triste com isso. E aí, com isso, o que me deixa feliz é saber que tem pessoas construindo uma história na vida das crianças como a Anne. Aí essa criança chegou o seguinte, com a face, que a gente já vê a simetria, eu mostrei para vocês. Mas se a gente olhasse só dentro da boca e chamasse atenção só lá dentro da boca, vamos lá. Tem uma leve mordida aberta, né? A gente repara ali que tem uma mordidinha aberta. Mas eu tenho absoluta certeza, gente, absoluta certeza do que eu tô falando, Anne, que muita gente pegaria esse caso botando uma grade palatina no paciente. Porque tem uma projeção de dente ali, de língua, né? Levando um pouquinho a mordida aberta. Vamos colocar uma grade aqui. Vamos colocar uma grade para só reposicionar a língua, que não reposiciona, né? Você bloqueia a postura de língua só. Mas, gente, isso aqui tem muita coisa para fazer. A gente vê que, primeiro que a gente precisa ter a noção que o crescimento acontece nos 3 planos. Então, Anne, o que a gente observa aqui de alteração que tu vê assim nos 3 planos? Ó, vou mostrar a face aqui, gente, de frontal e de ladinho, olha aqui. No vertical, Anne, o que a gente percebe aqui, né? É uma leve mordida aberta, né? Tem a É. reposição de língua ali também que acaba prejudicando isso ainda mais, né? Um pouquinho, é claro que não é o principal, mas a alteração do plano oclusal, né? Uhum, É talvez o que chamaria mais atenção dos pais mesmo, né? uhum. E aí, essa é a alteração do plano oclusal, gente, ó, vou mostrar aqui com aqui, ó, minha setinha, ó. Olha aqui, ó, aqui onde tá esse canino, gente, e onde tá esse. A alteração do plano oclusal é muito grande, tá? Se eu traçar aqui, ó, se a gente traçasse um traço retinho, ó, aqui, ó, nesse canino, ó, e viesse aqui, onde aparece essa linha? E aí que tá. Muitas vezes isso é negligenciado. Então, o dentista olha e pensa, uma grade para bloquear a língua, eu vou fazer uma expansão só para melhorar a condição da maxila quando faz, né? Quando acha aqui que vamos esperar para depois. Mas aqui a gente tem uma condição de uma alteração muito grande para a idade dela do plano oclusal. Uma paciente que tem uma mastigação unilateral viciosa, que mastiga só de um lado, que tem uma interposição lingual, então ela tem um monte de problema funcional, de função mesmo, função na mastigação, função na deglutição. E tudo isso, a Anne fez os exames funcionais para avaliar, né? O exame funcional de deglutição, da fala. Então, muitos pacientes que têm essa projeção de língua, o que tem? Som de S, de R, que também a sonoridade desse som não é tão certinha, e às vezes o pai não tem essa consciência que tem a ver, né? Ele acha assim, não, só fala um pouquinho, né? O som do S pegado. Aí a gente vê de lado, né, Anne, também que ela tem um queixinho que está mais para trás, né? Uma deficiência mandibular também. Nós temos aqui a alteração dos 3 planos. Então a gente tem, gente, uma deficiência mandibular. Aqui, ó, o canino, gente, onde é que tá? O canino deveria estar aqui, né? Ó. Então a mandíbula deveria tá avançada. Ó o overjet que a gente tem aqui. Ó a posição da língua da paciente, né? Como tá. Então eu tenho uma deficiência mandibular, que a gente via na face da paciente aqui que ela tava em uma distoclusão, ela tem um rosto mais côncavo, que deveria, mais convexo, desculpa. Então o queixinho é mais para trás, é bem convexo. Aí, aqui, ó, eu vejo que falta relação transversal e vertical, ela tem essa mordida aberta. Então eu tenho deficiência nos 3 planos, gente. E muitas vezes o crescimento acontece desse jeito. A gente cresce de forma harmônica. E quando eu tenho uma alteração num dos planos, afeta os outros também. Afeta tudo. E aí a gente negligencia porque a gente olha um dos planos só. Falta aqui, tem uma língua que tá pegando. É uma falta só de expansão. Então, nesse conjunto da obra, é muita coisa para fazer nessa boquinha, né? Olha o plano oclusal. Vou passar aqui de novo com a minha mão. Ó aqui a alteração, ó. Vou puxar aqui para vocês verem. Olha isso, gente. É muita coisa. Tá? E essa alteração do plano oclusal está muito ligada a essa paciente ter uma dificuldade muito grande em fazer suas funções corretas. Por que ela tem essa dificuldade? Interferência? Interferência onde? Os dentes não tocam onde deveriam. Então, gente, existe um diagnóstico que é bem bacana e que a Anne fez nesse caso.
você pede para o paciente avançar a mandíbula. Então, ó, ele vai avançar a mandíbula. Você vai fazer o diagnóstico do avanço do vídeo. Não dá para colocar vídeo aqui, mas ó, vai fazer ele avançar. É a protrusiva que a gente chama, né, Anne? Vai avançar. Vai deixar o paciente basicamente em norma-oclusão aqui, ó. Avançou. Normalmente, nesses casos, que já basicamente está em topo aqui, ó. Tá vendo que o canino, gente, tá quase em topo? Vai cruzar. Esse é um diagnóstico para a gente saber que a maxila está muito menor que a mandíbula. Então, faça esse avanço, deixa o paciente que está em distoclusão em normo e veja a correlação maxila-mandibular no transversal. O que, que acontece aqui? Tem muita interferência, está mantendo essa distoclusão, essas interferências, e está mantendo uma mastigação em charneira, uma mastigação unilateral da paciente por causa dessas interferências também. Então, precisa intervir nessa parte toda funcional também do paciente, né? Aí, deixa eu passar aqui, ó, gente, só para vocês verem. Ó, né, Anne? A boquinha era bem pequenininha, né? Sim. Bem picutinha. Outra coisa muito bacana que eu acho, agora que eu vi aqui, Anne, é quando a gente tem os amelo... Aqui não é, a dela é, mas tem alguns que é bem mais severos, assim, né? Como a ortopedia funcional também é bom para isso, porque é um aparelho móvel, tu não tem nenhuma banda fixa no dente. Então, nesses casos, a gente tem, às vezes, bastante correlação ali de perda de dentina já. Eu sempre vejo assim que a condição de você colocar um aparelho móvel te ajuda muito nesses casos. Aqui ela tinha, né? Não é tanto num dente, um pouco mais no outro. Mas a gente vê como tem a falta de espaço, né? Não tem espaço ali para os laterais. Já o inferior, a gente vê que tem um leve diastema, tem um pouquinho mais de espaço inferior. Então a arcada superior ela é menor que a inferior. Inclusive, ela tinha um pouco já de sensibilidade nesses dentes ali, talvez até por isso justifica uma mastigação mais Hum, de um lado só, né? ela já relatava para ti ali a sensibilidade. Sim, Uhum. isso é bem legal que você falou, porque daí a gente entra em leis de planas, né, Anne? Que a gente fala da homeostase, que o nosso corpo ele funciona sempre num padrão. A gente não quer gastar muita energia e a gente não quer ter o processo de dor. Então, a gente evita ter processo de dor. Então, o paciente, quando tem já um plano oclusal alterado, como é dessa paciente, ela vai gastar menos energia. Então, ela vai pelo lado em que a mínima dimensão vertical é menor. E aí, aquela mastigação que começou a ser de um lado, ela fica viciosa. Não adianta querer ensinar, tipo, não, vou mandar na fono para ela fazer do outro lado. Ela não vai conseguir só com a fono. Porque o plano oclusal já está alterado num tanto, gente, que para a paciente é fácil. Ó, eu sempre explico de um jeito. Põe uma pedra no meio do caminho. Aí você passa e tropeça a primeira vez na pedra. Passou ali. Teu corpo já gravou uma memória. Ele sabe que enquanto aquela pedra tá ali, mais fácil é passar pelo lado da pedra. Não vai ficar topando na pedra, né? Então é mais ou menos assim que o nosso corpo funciona. Aqui, se tá com dor, vai desviar, vai só para um lado. Se tá o desequilíbrio já do plano oclusal, vai para o lado que é mais fácil. Então, essa pacientezinha já relatava isso. Pode ser uma das justificativas, sim, também da mastigação ser de um ladinho só. Ó, dos dois ladinhos, vou mostrar aqui de novo. Ó, desse ladinho, tu vê que toda a foto, né, Anny, postura de língua ali, Uhum. bem ruinzinha, né? Uhum. E vê o quanto precisaria de avanço nessa mandíbula. Como engana, porque às vezes você não vê aquele overjet enorme, você não tá vendo. Você olha aqui, ó, pelo canino, chave de oclusão de canino. Por que que às vezes a gente não encontra aquele overjet enorme que deveria ter? Porque às vezes tem uma deficiência também aqui da maxila. Então, a Anne também trabalhou esse processo do desenvolvimento da pré-maxila, porque se eu faço aqui um avanço total nessa paciente de primeiro, pego um aparelho e faço o avanço total, vai cruzar aqui na frente. Porque ela é bem disto, gente. Aqui, ó, isso aqui, ó, deveria estar aqui. Né? E ela basicamente lá ela não tem tanto overjet, ela tem, mas não é muito tão significativo para esse avanço todo, né? Então tem muita coisa para fazer nessa boquinha aqui. Aí quando a gente vai para panorâmica, deixa eu afastar um pouquinho. Deixa eu tentar diminuir até. Eu queria pegar ela inteira aqui. Vamos ver. Eu não vou conseguir tudo, gente. É porque quando eu tô fazendo junto com alguém, eu não consigo jogar uma imagem só quando eu tô sozinha. Aí eu tenho que ficar virando a tela para mostrar para vocês na live. Mas, ó, eu vou mostrar a falta de espaço, que isso é bem expressivo e dá para ver. E é o que normalmente a gente pega uma radiografia e consegue ver. Só que a gente tem que lembrar que a radiografia, gente, ela é bidimensional.
Então, quando ela é bidimensional, eu sei que falta espaço, mas nem sempre é só transversal. Muitas vezes também é sagital. Muitas vezes é a deficiência da pré-maxila, que falta esse espaço todo aqui pro canino e lateral. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre o paciente de forma harmônica nos três planos, não só no transversal. Mas a gente vê que falta muito espaço. Mas a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a altura condilar, tá? É que eu não consigo colocar toda ela aqui, que senão vocês não conseguem. Mas ó a diferença lá, gente, do lado esquerdo e direito. Dá para ver daí, Anny? Dá. Olha um lado, gente, olha o lado direito pro lado esquerdo. Olha a diferença de altura condilar que a gente tem. A gente tem uma diferença bem expressiva de altura. Então, é possível também a gente fazer essa análise na panorâmica, pelo menos para a gente conseguir ver o quanto isso já é esquelético. Porque a fossa glenoide, ó, já está com diferença. Significa o quê? Que a base craniana já está com diferença, não é só mandibular. Né? Às vezes, não, é só um desvio mandibular. Isso já está na base craniana do paciente, que eu tenho a fossa diferente, e ali os côndilos também encaixados nessa fossa em altura diferente. Então, olha como é importante toda essa análise. Aí, quando a gente vai para a tele, vou mostrar aqui, Anne. Na tele da paciente, a gente vê que tem que ter uma boa correlação de passagem, é um pouquinho mais estreito, mas né, tem uma boa passagem. E a relação de sono, de respiração, o que os pais falavam, Anny? A mãe não relatou nada de alteração, De não. alteração nisso. Tá, era mais de posição de língua mesmo, né? Então ela tem uma face realmente um pouco a hipertrofia adenoide, mas não é um impedimento de passagem de ar, né? E a gente vê aqui a correlação da mordida aberta. E aí, Anny, qual foi o primeiro aparelho? A gente optou em começar com uma PIP, justamente Uhum, por essa diferença de tamanho entre a mandíbula e a maxila, né? Que uhum. por mais que não aparente que ela tenha uma mordida cruzada, mas nos movimentos funcionais ali, na protrusiva, né, nos movimentos fisiológicos de avanço, ela acabava cruzando. Então, por essa questão, a gente optou por fazer a primeira PIP para ter essa harmonia, né, entre as duas arcadas ali. Bem isso. Ó, eu vou fazer na minha boca aqui, tá, gente? Deixa eu ver se tá bem escovadinho. Ó, tá aqui, ó. Vou imaginar que eu tenho uma dissoclusão, tá? O que é fazer o movimento, gente, de protrusiva? É isso aqui, ó. A Hansan. Chega a topo. Não precisa fazer a máxima. Chega a topo. Chegou a topo no paciente, viu que lá atrás cruzou. Você sabe que essa maxila ela tá menor que a mandíbula, né? Cruzou a parte posterior lá atrás, porque o teu paciente está em distoclusão. E muitas vezes essa distoclusão ela tá camuflando uma maxila que está menorzinha. Então faça sempre isso no teu paciente. Ah, é legal foto, porque é legal para você estudar depois, né? Às vezes a gente só é tanta coisa para avaliar no paciente naquele momento que você está fazendo tudo análise, conversando com o pai, conversando com a criança, é tanta coisa ao mesmo tempo que é tão mais fácil a gente fazer vídeos, até vídeo que depois você senta para planejamento e vê muita coisa que você não tinha visto na hora. Assim, opa, olha isso aqui, uma protrusão, esse desvio aqui é funcional, é esquelético. Por isso que vale tanto. Tem gente que fala, nossa, mas dá tanto trabalho. Dá mais trabalho, às vezes, a gente errar em mudança de postura, indicação de aparelho, e aí atrasar todo o caso, né? Do que ter perdido ali um pouquinho mais de tempo nesses vídeos, nessa conclusão, que são bem fundamentais para o diagnóstico. Então, isso, gente, é um diagnóstico diferenciado nos casos de distoclusão. Quando você avança, deixa em norma oclusão o paciente, tá? Vai lá, deixa ele como se ele estivesse em norma oclusão e vê se cruza. Cruza canino, nesse caso cruzava. Então, a opção é, por que a PIP? Vou mostrar a PIP para quem não lembra o que é a PIP ou nunca viu, né? Vamos lá. Gente, a PIP é esse aparelho aqui desenvolvido pela doutora Vilma Alexandre Simões. É a pista especial, que a gente chama, né? Indireta planas especial. Ela não foi desenvolvida por Dr. Pedro Planas, e sim pela doutora Vilma. E é um aparelho muito, sim, similar. Me falam muito sobre isso. Cara, de Maurício. É similar, só que tem bastante diferença. Ao mesmo tempo é similar, só lembra porque é encapsulado. E eu vou falar algumas diferenças para todo mundo entender aqui. Essa base aqui, gente, ó, tá? Que vai tocando nas cúspides dos dentes inferiores, ela tem que ser lisa, ela não pode ter ondulação. Porque a gente faz muito mais rápido o transversal do paciente sem ficar esbarrando ali em cúspide inferior. As cúspides inferiores é a pista do que vai tocar aqui no superior. Então, o dente é a pista inferior. O dente do lado da cúspide inferior. No superior, eu tenho essas pistas artificiais aqui.
né, em acrílico. Essa pista vai fazer o levante vertical. Então, a face, quando ela é mais curta, por exemplo, o paciente que é mais braque na ortodontia, né? O paciente que tem a face mais curta, ele tende até a aprofundar um pouco mais. Então, tem que cuidar com a placa encapsulada com isso. Paciente que tem a tendência à mordida aberta, dependendo do motivo, ele tende até, às vezes, diminuir essa mordida aberta. Tu sentiu diminuir um pouco a mordida aberta dela com esse aparelho já, Anne? No primeiro, com o uso desse aparelho ou não? Foi mais depois? Foi mais depois, né? Depois. É, Tá, vou explicar também. Esse é um outro motivo, Anne. Quando eu tenho mais de forma funcional a mordida aberta, a PIP, por fato de ela ter aqui esse levante, né, interoclusal, ela ajuda já a diminuir. Só que daí essas molas frontais, elas têm que ficar um pouquinho mais em pé, na vertical, que provavelmente no teu caso foi utilizado, porque ele tem uma posição de língua que projeta, né? Então, para não deixar essa língua projetar. A gente vai fazendo a ativação, né? Quando você mais ou menos fazia, como é que você fazia o protocolo de ativação nesse paciente? Como é que foi? uma ativação por semana. Uma ativação por semana, ok. Então, uma vez por semana, uma ativação. Você dava para os pais? Isso. Tá, deu para os pais. E aí a gente compensa, né, Anne? Tem que compensar, gente, senão você não consegue dar andamento no caso. A compensação é ativação do arco vestibular de Binder, aqui no caso de Hawley, né, Anne? Então você fazia, né, no ômega, ativação para também expandir ele. E E o mola vestibular frontal. no acrílico também, né? E no acrílico também, bem isso, na base aqui, ó, que toca lá no palato, gente, aqui no palato, lá, ó, conforme vai fazendo a expansão, a gente também vai fazendo o desgaste nessa parte mais próxima do palato. Bem isso. E aí ele utilizou esse aparelho, né, Anne, até o ponto em que, quando a gente vai. Aí, que momento que deixa esse aparelho, gente? Ó, outra técnica. Toda vez que a Anne ia fazendo a expansão mensal, os pais iam ajudando em casa. Muita gente pergunta isso, Anne, dá para dar a chavinha para os pais? Não. O que você diz sobre isso? Eu entrego para não precisar vir toda semana no consultório, né? Mas explico bem, né? Que tem que estar usando todo momento, né? Senão também não adianta fazer a expansão que vai estar só aumentando o aparelho e a boca não vai estar crescendo, acompanhando esse crescimento, né? Então acaba entregando a chave pela comodidade, não precisar vir toda semana, mas explico bem para os pais, né? Se vejo que não está conseguindo fazer, né? Aí eu prefiro fazer só em Em consultório consultório. mesmo. Gente, eu sempre falo sobre isso. Eu dou a chave, eu recomendo meus alunos darem a chave. É seguro, tá? É seguro porque a gente está fazendo uma expansão segura. A gente está fazendo uma expansão por remodelação superficial. O que acontece, gente? Se o pai dá a louca de querer fazer muito, o que vai acontecer no serviço é aparelho a boca. O que vai acontecer é ficar desconfortável, fraturar, né? Às vezes a gente vê. Se começa a esquecer muito, que daí é que a gente toma o controle da situação, né? Ah, chega lá, o que você faz? Chegou na consulta, você sabe quantas semanas ficou o aparelho na boca desse paciente? Volta o expansor para saber se o pai fez certo. Então, se ele ficou 3 semanas, né? Foi na quarta no teu consultório, tem que ter 3 ativações. A quarta seria naquela semana que ele foi, né? Para dar um mês. Voltou, tem 3. Ok, os pais estão fazendo correto. Voltou, não tem 3? Tem 2, tem uma, não tem. Tem mais? Aí é o ponto de pega a chave, pega o aparelho, lava o aparelho ali, dá na mão dos pais. Fala, faz aqui pra mim ver, só pra mim ver como é que você tá fazendo. Veja como o pai, se ele vai. Se ele pegar e já fazer de primeira, opa, pai, tá fazendo toda semana. Se ele pegou, ai, é aqui, ele não tá fazendo, né? Ou quando você vê também que às vezes eles fazem ao contrário, né? Você ensina o correto, às vezes voltam. Isso é para você saber se estão fazendo correto, se estão fazendo toda semana certo ou se não estão fazendo, para ter esse controle. Caso vê que não está andando, que os pais não estão fazendo correto, aí normalmente o que eu faço? Eu peço para retornar de 15 em 15 no consultório e dou 2 quartos de volta a cada 15 dias. A gente vê que não está andando, que os pais não estão entendendo, ninguém está fazendo pela criança, mas a criança usa, né, faz tudo certinho, a gente consegue fazer isso e dar um bom resultado também. Mas aqui deu tudo certo, né, Anne? Eles fizeram, fez uma boa expansão. E Sim. aí, depois, a gente, aí o diagnóstico diferencial. Seguinte, como é que a Anne decidiu que era o momento de parar com a PIP? Chegou, qual é a decisão assim, opa, agora chegou no momento certo. Você tem que ir fazendo o diagnóstico mensalmente. Como é que é esse diagnóstico? Lembra que eu falei para vocês? Avanço. Quando a Anne vai lá e fazia na paciente o avanço, ó, avança para ti aqui, avança. Opa, ainda tá cruzado. Ah, agora tá topo. Chegou no momento que ela fez esse avanço e a Anne viu, opa, agora tá descruzado. Só que aqui, né, Anne, a gente teve um pouco mais de resultado que isso. Porque quando a gente dá uma liberdade total para a mandíbula, muitas vezes a própria mandíbula começa a vir para frente.
assumir uma postura mais ideal. E foi isso que aconteceu, né? Ela começou a ficar mais classe 1 sem o SN3 depois, que a gente já vai falar sobre ele, que foi o segundo aparelho, ajudou muito nessa postura. Mas eu lembro da conversa que a gente teve sobre essa paciente, que ela mesma foi fazendo um leve avanço fisiológico, porque você deu liberdade para essa mandíbula. Então, isso também pode acontecer com usando a PIP, mesmo que a PIP é um aparelho que não é bimaxilar, porque você dá essa liberdade para a mandíbula, que estava ali mais para trás, né, fisiologicamente, por causa da postura mandibular. Usamos a PIP como primeiro aparelho. Anne foi fazendo esse diagnóstico diferencial de avanço e vendo no momento que descruzou posterior. E aí, Anne, a gente fez, dentro das necessidades do paciente, o que era a primeira necessidade? Uma maxila muito menor que a mandíbula. Necessidade alcançada com prioridade do transversal. Uhum. Aí, dentro das outras necessidades do paciente, o que a gente tinha? A mordida aberta que precisava fechar essa mordida, Isso. fazer um movimento de rotação. Isso mesmo. Aí, dentro dessa necessidade, agora, como prioridade, eu vou fazer esse movimento de rotação. Que aparelho você decidimos para essa paciente? Aí, esse a gente usou o SN3, né, para Aham. fazer esse movimento de roda, um SN3 puro, né, sem Uhum. salto, sem nada, para ele conseguir fechar essa mordida. Deixa eu mostrar lá, gente. Para quem não conhece o SN3 ele pode ter BO superior e inferior, do jeito que está mostrando aqui, arco vestibular de Binder, expansor, que a gente continua fazendo a expansão ainda, né? Porque por mais que essa boquinha, a Ania lá, deixou maxilomandíbula do mesmo tamanho, a gente tem que pensar que essa boca ainda é pequena. Ela vai precisar de mais expansão. Maxilomandibular, a gente continua. Então, a Ania continua aqui a expansão. Ó, no inferior aqui, ó, gente, a gente tá vendo que tem um arco de Howling, ó. Tá vendo? Quando eu quero fazer uma rotação total, às vezes a gente não coloca esse arco de Howling aqui. A gente deixa sem o arco de Howling para que a rotação seja mais expressiva. Foi isso que foi feito nesse aparelho, é isso que você falou agora, né? Ou não? Foi colocado? Não lembro. Primeiro ele estava com o Com o Howley, arco. né, daí depois a Isso. gente, Quando a depois a gente gente coloca, tirou. quando a gente coloca o Howling, e para quê, gente? Para ancoragem. Era uma distoclusão. Era um paciente que estava com a mandíbula mais para trás. Para a gente manter a ancoragem com o avanço, a gente precisa de mais ancoragem no aparelho. A ancoragem do Howley ajuda a dinâmica mandibular ou para estabilizar. Depois que viu que estabilizou mais, você pode cortar, como a Anne fez. Fez o aparelho primeiro com o Howley, depois corta, né, no medida do tempo ali que o paciente está já com a dinâmica correta mandibular. Aí, olha aqui, gente, que beleza. Olha a expansão, né? Aqui, ó, olha a chave de oclusão aqui, ó. Então, ela conseguiu fazer o avanço, manter o avanço, ó, a chave de oclusão correto, né? A gente conseguiu uma expansão transversal, superior e inferior, correção da linha média, tudo bonitinho nessa paciente aqui. Então, com dois aparelhos. Então, primeiro a gente usou a PIP transversal superior, depois a gente foi para o SN3 para continuar o transversal, mas também com o objetivo de avanço mandibular e também do movimento de rotação para mordida aberta. E posição de língua, né? Melhorar a posição de língua. Ó, olha lá o aparelho instalado, né? Com o aparelho na boca para mostrar como fica, né? Olha que bonitinha essa arcada, gente. Ó. Só que aqui, deixa eu botar aqui, né? Na tele dela, né? Como tá agora, né, Anne? Na última tela, então a gente vê que fez esse movimento de rotação, que foi bem fantástico, muito bonitinho. Uma tele que está muito mais harmônica, né? Se a gente comparar, olha o movimento que a gente mudou muito aqui. Até passagem de ar, eu diria que melhorou na condição do paciente, né? A gente Chama bastante melhorou. atenção essa passagem de ar ali, né? Por mais que ela não fez uma cirurgia de hipertrofia da adenoide, nada ali, ela melhorou bastante a passagem, né? Só com a questão da Do posição. avanço. Bem isso, porque quando a gente faz o avanço mandibular, a gente melhora também a passagem de vias aéreas no paciente que precisa de avanço, né? E que foi o caso aqui. Então a gente melhorou, ó, olha aqui a condição, gente, aqui e aqui. A gente teve um bom aumento da passagem de ar. Quando então a gente vai fazer esse avanço no paciente, a gente libera também muito essa passagem. Aquele paciente que era o respirador bucal por uma passagem mais curta e não tanto pela hipertrofia da adenoide, até tem a hipertrofia, mas não é total. E ele é disto. Quando a gente faz esse avanço com o aparelho, faz com que o paciente respire melhor pelo nariz. Né? E muitas vezes começa até a ter uma diminuição da hipertrofia da adenoide, porque a gente precisa entender que muitas vezes
a hipertrofia, ela tá ligada também a uma agressão contínua, né? Por agentes do quê? Que estão respirando pela boca, por agentes ali indevidos que ficam agredindo o nosso sítio de defesa, né? Que é adenoide, e vai causando uma hipertrofia. E aí, gente, vai lá essa paciente bonitinha, olha lá, ó, trocando já os caninos, canino com espaço, né? Já em normo-oclusão, então ela corrigiu muito bem toda essa. Aqui, ó. Aqui ela cortou o arco. Aqui foi quando você já cortou, não lembro se foi para o novo aparelho ou só cortou o arco. Não, foi só removido o arco inferior e daí foi passado para uso noturno. O mesmo aparelho ela foi para fase passiva agora. Perfeito, ó, gente. Então aqui, ó, né? Normo-oclusão, canino vindo, já dos dois lados. Paciente com avanço, sem overjet, sem inclinação dentária, sem a mordida aberta, resolvido toda a situação da paciente. Mas, mais do que isso, que mais chama atenção nesse caso, como foi fantástico o equilíbrio do plano oclusal no paciente, né? Como ajudou, que eu vou mostrar agora. Peraí, deixa eu mostrar só a panorâmica, que é bem legal também, né? Como melhorou bastante tudo. Ó, aqui, ó. Panorâmica inicial, panorâmica aqui. E a gente vê até que a altura condilar também ajudou a melhorar, né? A gente tem uma melhor altura condilar, a gente vê aqui, ó, todas as posições de dentes muito mais favoráveis, com mais espaço nessa boquinha do que antes, né? Tudo mais apertadinho, olha lá a diferença, gente. Tudo mais bonitinho ali com espaço. E aí, olha aqui, gente. Olha esse plano oclusal que a gente estava falando inicial. E olha agora, né? Correção da linha média, vindo, posição dos dentes, mordida aberta e a distoclusão resolvida. Que a gente tinha aquela distoclusão e não tem mais. Quando a gente vai para a face dela, aqui, gente, ó. Face dela inicial e como ela tá agora. E principalmente, opa, deixa eu afastar um pouquinho. Principalmente ela sorrindo, né? Uma diferença muito grande. Ó, vou aproximar bem aqui, gente, ó. E agora ela sorrindo aqui. Aí, tá, peraí, deixa eu. Aqui, acho que é mais fácil assim, né? Então a gente vê que teve o equilíbrio muito do sorriso da paciente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, que eu vou mostrar ela, vou aumentar a imagem. Espera aí. A gente vê que teve uma melhora muito no equilíbrio do rimo labial, muito, gente, demais. Teve uma melhora muito também na altura de olhos. A gente vê, deixa eu agora aumentei aqui, acho que vai ficar mais fácil. Ó, olha aqui. Olha o padrão de masseter, de um lado para o outro, a diferença. Olha rimo, um lado mais alto do que o outro. Altura, que é mais difícil, essa área que demora mais. Então, aqui, ainda no total, a gente vai conseguir na PIPS como final, que a PIPS é o aparelho que vai equilibrar mais esse plano oclusal ainda, tá? Mas olha como já tá, gente. Olha essa correção aqui. Olha o sorriso dela, uma setter, como a gente já vê muito mais harmônico, né? Então, teve uma grande diferença aqui, muscular, como de equilíbrio muscular, né? Estrutural, rimo, labial, como tá bonito. Ela ficou muito mais bonita. Perfil, olha aqui, ó. E olha lá. Então a gente bonita, já é linda, né? Mas ela ficou muito mais bonita ainda. Então ela tá realmente uma menina, você conseguiu dar um equilíbrio para ela muito lindo mesmo, facial, muito, muito. E era uma coisa que talvez lá no começo, a gente falou sobre isso, né, Nina? Acho que talvez nem você imaginava tanto a face, né? Essa mudança facial. Você acha que estava lá no começo mais ligada ainda e presa na parte que é normal quando a gente começa. Porque eu também olhava muito mais a maloclusão. Então, acho que foi uma surpresa assim, vendo essas mudanças faciais nela e vendo, não, nossa, a face está mudando muito também junto com o quê? Com essa organização muscular que você estava dando na função, na parte toda da maloclusão. E aí, para entender, gente, por que, que é possível a gente melhorar esse equilíbrio do plano oclusal? Por quê? Porque a Anne começou no momento oportuno. Ela novinha, muito mais plasticidade óssea. Quando a gente traz de novo os equilíbrios do paciente, mesmo sem trabalhar com uma PIPS ainda, o que, que a Anne trouxe para essa paciente? Trouxe um equilíbrio de mastigação bilateral alternado, um equilíbrio no eixo da mandíbula, da dinâmica mandibular na posição correta. E tudo isso foi trazendo uma simetria que era da paciente, é dela,
Não diz, ah, não, isso é da genética. Não, a genética dela não é isso. A genética dela é o que a Anne trouxe agora. Porque a Anne tinha. O que que ela tinha, gente? Era uma interferência no sistema. E essa interferência foi levando a alterações musculares, que foi levando a alterações estruturais. O que a Anne fez é dar o equilíbrio para isso. E quando a gente dá o equilíbrio para isso, para esse sistema lá que está com essa interferência, a paciente volta a ficar dentro de um padrão de simétrico que ela deveria ter. Agora, se. Ó, a Ana lá falando, é caso lindo, é um caso lindo, né, Ana? Muito lindo. E o que, que a gente percebe é muita negligência nisso, achando, não, isso não tem o que fazer, isso é da. Ah, isso é genético, não tem o que fazer. É possível, a gente vê N casos assim que a gente constrói e vai mudando o paciente no perfil dele, né? Aquele paciente classe 3, classe 2, assimetria facial. A gente consegue alterar muita coisa. A gente faz uma verdadeira harmonização facial, né, Aninha? E É, o e outro? reforça a importância de tratar nesse momento oportuno, como você falou, né? Então, agora até a gente está no Julho Laranja, né? E a gente reforça bastante isso, de começar isso antes dos 7 anos, né? Que é justamente enquanto a criança ainda está no pico de crescimento ali, então os resultados acabam sendo mais rápidos, né? E melhores, né? Tá pronta aí para se desenvolver, para crescer com tudo mais harmônico. É bem isso. Não, é incrível o que a gente faz com ortopedia. Sempre me surpreendo, né? Eu me surpreendo muito hoje com os casos dos meus alunos, muito demais, assim. Eu tô menos na clínica hoje, então eu me realizo com vocês, né? Hoje, muito mais com vocês do que na minha clínica eu tô bem menos tempo. Me dedico muito mais hoje ao ensino. Então, o que que eu posso dizer, gente? Que não tem como não se encantar pela ortopedia, né? Porque a gente está fazendo uma mudança tão grande na vida dessa criança, de ela estar mais simétrica, ela vai chegar na adolescência mais simétrica, vai chegar na fase adulta. É claro que a beleza está ligada também à nossa simetria, isso é óbvio, mais do que isso. Não só isso. A gente tem a parte funcional, né? Toda a parte funcional de alteração e que foi também auxiliado aqui para correção. E aí a família? Nossa, a mãe tá muito feliz. Eu acabei, Hoje, ela percebe? sim, eu ia Essa, mostrar. essa simetria, aí, porque daí, quando eles percebem, Nani, quando a gente mostra um antes e depois, Isso, olha, meu Deus, né? Tipo, tinha essa simetria que é natural. Aí eles ficam, assim, realmente muito encantados, né, de ver. Eles sabem o quanto tá ficando bonito, mas não sabem, assim, o do que foi. Eles é, veem, né? Nossa, como ela tá ficando mais bonito. Nossa, todo mundo elogia os sorrisos. Eles chegam falando, ah, todo mundo elogia o sorriso dela na escola. Mas aí quando a gente mostra esse antes e depois, choca bastante os pais mesmo. E isso gera muita, muita indicação. Certeza que conquista, né, o coração. Então eles estão felizes da vida, Anne. certeza. Inclusive incomodava bastante, principalmente a mãe, a parte estética, né? A questão da hipomineralização ali da cor. E eu agora já não incomodava, não incomoda mais tanto. Então acredito até que a questão do posicionamento que às vezes realçava mais a diferença de cor e agora já não. Olhando pela foto dela, é porque como do jeito que ela sorria, ela tendia a fazer um rimo muito para baixo do lado esquerdo, parecia muito a hipomineralização. E aí hoje isso com a simetria, vou tentar, é porque assim, virando, não é um dos melhores, a gente não consegue, mas ó, no sorriso dela aqui, sei se eu, ó, né? A gente percebe que aparecia bem mais no inferior. Aí hoje, como ela tá tudo mais simétrico no sorriso, não aparece mais tanto. Fica muito mais discreto, porque tá equilibrado. O Sim. sorriso fica muito mais equilibrado, a face ficou mais equilibrada. Então isso deu muita diferença, com certeza. Não tem como não se encantar. Ai, coisa linda. Nossa Senhora, lindo caso, lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver, ó, um monte de gente falando, que lindo caso, lindo. Eu vou fazer, vamos para algumas perguntas, né, que o pessoal às vezes manda. Aqui. Oi, Beri, tudo bom? Quantas horas por dia? A gente indica diretão, né? Como é que foi a indicação? Foi isso mesmo, usar direto, né, as 24 horas por dia, tirar somente para comer, ou você de repente faz alguma atividade, alguma coisa de esporte, né, natação, principalmente, né, que atrapalha na respiração, com o aparelho na hora da atividade, né? Mas se não, eu uso direto. 24 horas, escola, tudo, gente. Quanto mais usar, melhor. Ó, doutora Ivana tá falando perfeito, doutora Anne, parabéns. É, lindo caso, a Vânia, lindo caso. Um caso lindo também aqui, ó, um ótimo planejamento.
A Cláudia, deixa eu ver o que mais. Esse caso lindo, todo mundo achou maravilhoso esse caso, tá lindo mesmo. Opa, peraí. Será colocado um novo aparelho após o SN3? Então, gente, aqui agora ela está na fase inativa. O que a gente chama fase inativa? É a fase que está tendo estabilidade. Ela está dormindo com o SN3 aqui. Então, ela utilizou primeiro o aparelho uma PIP, depois um SN3, colocou o arco de Raul, fez o avanço mandibular, fez esse guia, né, do avanço como uma então, para mudança de postura, para ancoragem da mudança de postura. Depois que ancorou bem, a gente fez o corte desse arco de Howling, manteve um SN3 ali puro para fazer movimento de rotação. Corrigiu, gente, ela está na fase de troca agora, né? A gente viu, tá com espaço para tudo. Ela tá mantendo os três planos adequados. Ela tá estruturalmente, né, a face tá bonita. Então, gente, tá o momento de a gente estabilizar o que foi feito. Ela tá usando para dormir. Muitos casos, vai para o terceiro aparelho, vai. Muitos casos, pode um aparelho, é mais difícil. Né? Normalmente a gente vai de 2 a 3 aparelhos. Pode ser que essa paciente, quando vir na troca mais final, que seria caninos, né, os segundos pré-molares. Esse alinhamento final, ela não precisa nem de um fixo. Não precisa fazer o Invisalign, nada. Ela vai lá com uma PIPS, né, a Anne, mais um pouco para frente lá, e opa, vamos fazer esse alinhamento final e até mesmo um final de equilíbrio do plano oclusal. Nesse momento, a gente deixa também porque a gente fez tudo o que precisava. Não vamos ficar embaçando com a paciente 2, 3 anos com o aparelho. Muitas vezes é isso que não dá certo. É aquele tratamento muito demorado. Ninguém mais aguenta, né? A gente tem que tentar fazer o máximo possível, tudo que conseguiu, deixar o paciente bonito, harmônico, sem maloclusão, libera para dormir para estabilidade. Então, nesse momento, é isso que está sendo feito com o SN3. Vamos ver o que mais que teve de pergunta que eu deixei passar. Meu Deus do céu. Vamos ver se eu esqueci mais alguma. Acho que era isso. Gente, se quiserem fazer mais perguntas sobre o caso, podem fazer, porque às vezes eu vou passando aqui. Aqui, ó. Qual a diferença entre SNI3 e SNI1? Gente, é total, é tudo. Não dá para explicar tudo agora. Mas é tudo. A indicação é totalmente diferente, gente. É totalmente. Ó, o SN3 a gente usa para casos de hiperdivergência, para fazer uma rotação, mordida aberta, né? Posição de língua. O SN1 é para outra coisa, gente. É para avanço mandibular, a gente pode usar para mordida profunda, a gente pode usar também para transversal, mas são indicações opostas. Aí a Ivana colocou a maior dificuldade do planejamento dos casos, diagnóstico, tratamento, quando o caso é bem planejado, o caso sempre dá certo. Agora, uma pergunta. Qual o valor do tratamento usando três? Ivana, depende muito. Ivana chegou aqui, ó, já querendo saber quanto a Anne tá cobrando tratamento, Anne. Ivana gostou tanto que ela tá querendo tratar contigo, né, Ivana? A Ivana disse, opa, eu quero tratar aqui, que aqui deu certo. Então, né, gente, sobre valores. A ortopedia funcional, a gente não cobra o aparelho em si, e sim o planejamento. Porque o aparelho, gente, aparelho é um produto. O aparelho, quem vai fazer? Protético. A gente vai mandar. É como se a gente fosse. Eu digo que o protético sim segue uma receita de bolo. A receita de bolo que a gente prescreve. Mas a gente não segue receita de bolo. A gente tem que entender para fazer a prescrição. Então, o aparelho é um produto que a gente compra do protético. Nós, dentistas, fazemos um planejamento para chegar no aparelho, para esse desenvolvimento do aparelho. Então, normalmente, o tratamento, gente, ele é o planejamento. Às vezes vai 1, 2, 3 aparelhos, conforme o nosso planejamento. E ele está dentro desse valor. E aí, junto com isso, Ivana, tem as consultas mensais. Né? Então, a gente vai ter o valor inicial, que é de todo o planejamento, com os valores do aparelho, e depois vai ter ali as consultas mensais. A Anne, a Anne é top. A Anne é, eu vou dizer, a Anne, eu estou falando com muito orgulho, Anne, é de verdade, né? Uma referência hoje, mas eu vou dar, assim, não vou dar a tua base, tá, Anne? Eu vou dizer, gente, hoje a média aí do Brasil, né, que a gente vê que dá para você colocar num pacote de ortopedia funcional, que é o diagnóstico, gente, que eu quero falar, não é um aparelho. Quero deixar bem claro aqui para quem está me vendo, que é pai, mãe. Você está fazendo com um bom profissional, qualificado, não é qualquer um que chegou lá e falou: ah, precisa de um aparelhinho, precisa de expansão. Fez todo esse planejamento para fazer isso que a Anne fez, tá? Na média de 5 mil, né, 6 mil. Isso o
Planejamento. Aí depois tem as consultas mensais. A Anne. Aí cada caso é um caso também, gente. Às vezes tem casos que demandam muito mais, tem casos que demandam menos. Tô falando uma média nacional de todos os meus alunos que eu vejo, tá? É, é cobrado por tratamento, isso mesmo. Quantas vezes o paciente precisa ir? Uma vez por mês, a média, a cada 20 dias, né, Anne? Isso É uma, mesmo. é uma média aí. A doutora Virgínia, um aparelho só para corrigir o transversal e sagital, por exemplo? Depende, gente. Depende. Às vezes, você tem uma mordida cruzada no paciente bem pequenininho. Vamos imaginar o paciente aqui com 5 anos de idade. 4 anos, você viu com uma mordida cruzada, unilateral. Às vezes você vem com uma PIP, você faz expansão e depois mantém para dormir um segundo aparelho lá só para estabilizar. Com um aparelho você resolveu. Agora, quanto mais você vai pegando teu paciente, vai pegar com 10 anos, com 9 anos, mordida cruzada, já teve outras alterações na face junto. E a gente não consegue, a gente tem que trabalhar com mais de um aparelho, porque as alterações são mais expressivas, né? Então depende muito de cada caso. E isso mesmo, Ivana, é isso mesmo, cobra inicial e depois por mês. Acho que é isso. Acho que foi. Vamos lá, vai perguntando, gente, mas tá acabando a live, já tá dando uma hora de live. Deu pra render hoje, hein? Hoje teve muita gente curiosa pra saber de tudo, e olha aí, ó, muito bem. Anne, gente, acho que não vai dar. Eu que agradeço, Virgínia. Não vou conseguir responder tudo, que hoje tem bastante pergunta. Tá acabando nossa live quase. Mas, Anne, caso lindíssimo. Parabéns pelo caso, tá? Eu fiquei assim encantada quando eu recebi. Eu devo ter visto em algum momento esse teu paciente, não me recordo, para falar bem a verdade, mas é claro que agora recebendo ele todo, assim, do início ao fim, fez com maestria, fez de uma forma brilhante. Eu sempre falo que vai muito do jeito que a gente também acolhe, do jeito da conexão, para fazer com que os pacientes sejam envolvidos, né? Eu vejo muita gente que às vezes manda um direct para mim, esse paciente não usa, né? Tudo isso também é parte do nosso trabalho, né? Esse envolvimento, trabalho em equipe, mostrar que isso é um tratamento, não é brincadeira, não adianta vir um aparelho cheio de figurinha, todo brilhoso, o paciente se encanta só no primeiro momento. É legal fazer, mas o que vale, gente, é o embasamento, é o que a Anne tudo ela fez até hoje. É isso que vai fazer o convencimento dos pais a querer assumir um tratamento. E não entender que é uma brincadeirinha. Aí meu filho quer tanto usar aparelho, porque vem lá a Barbie no aparelho, porque vem a Frozen cheio de brilho. E às vezes é isso que eles querem. E tem muitos pais que querem atender o pedido do filho para isso, porque quer um aparelho bonito que na escola usam. Não é isso, gente. Ortopedia não é isso. Ortopedia é um tratamento. E é isso que deve ser ensinado já na primeira consulta para os pais. É o acolhimento, mas mostrar o quão sério é o trabalho da ortopedia funcional. O que a gente faz nas bases esqueléticas do paciente, né? E aí isso faz total diferença. A Anne faz isso de forma brilhante, Anne. Então, parabéns, parabéns pela profissional que você é. Só Obrigada. me dá orgulho, repito a dizer, tá? Continue brilhando aí em São Bento do Sul. Com certeza. Anne, foi um prazer muito grande te ter aqui. Depois tu conta quantos casos tu tem, tu me passa. Eu quero saber, agora eu tô curiosa. Tenho certeza que é muito mais. Ó, a Louise tá aqui. Cadê a Louise? Louise, não é muito mais, Louise. A Anne não arrasa. O mínimo, essa mulher tem mais de 100 casos. Ela tá escondendo os casos da gente. Vou Ela contar. não é por baixo. Ela atende a metade do povo de São Bento do Sul. Depois tu conta lá e traz pra nós, tá? Pode deixar. Então tá bom. Um beijo, Anne. Muito Beijo, bom eu te que ter agradeço aqui, tá? muito pelo convite. É muito bom estar participando disso com você, que foi a mentora de tudo isso, né? Você sabe o quanto eu te admiro muito. E com certeza o sucesso desse tratamento tem muito da tua mão, dos teus ensinamentos também. Obrigada. Então resolveu o curso, te ajudou. Com certeza. Já Dica pagou de... o curso também? Oi? Tu já se pagou o curso? Com certeza. Isso eu adoro escutar isso, que daí eu fico super feliz. Você já se pagou com certeza, já mais do que isso. Aí eu fico bem feliz também. Que aí só tem coisa boa. Que Sim. essa é a minha intenção. Que bom, fico bem feliz. Beijo, ó lá, dizendo a Luiz, dizendo, ela é top, é mesmo, ela é maravilhosa. Você também, Lô. A próxima vai ser você, Lô. Eu vou trazer aqui.
Beijo, 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 gente, para todo mundo. Anne, muito obrigada, tá, pela tua disponibilidade. Eu sei o quanto você é mais quietinha e eu sei que realmente assim eu sei disso, eu sinto. E que foi assim porque tem carinho e eu tenho por ti. Então eu fico bem, bem grata mesmo. Obrigadão. Um beijo para todo mundo, Beijo. gente. E até a próxima live. Até mais. Beijo, beijo, Anne. Tchau, beijo. Tchau.